dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: Até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Queridos, aqui fala, quando Jesus, logo após a sua ressurreição, quando ele encontra com os discípulos, ele dá conselhos, ele conversa, ele ensina e fala que através do Espírito Santo ele traz tudo isso aos discípulos. E ele faz uma advertência, a eles muito interessante. Ele fala para ele quando ele diz assim, que não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do Pai, da qual lhe falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, quando ele fala desse batismo com o Espírito Santo, é a importância que eu quero falar hoje de você ser batizado com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizado, de você buscar esse batismo com o Espírito Santo, para que você realmente se encha do poder de Deus. Aqui ele fala que eles precisavam buscar. Depois ele fala aqui no versículo de número 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, e receberão poder. O poder, querido, não é nosso, o poder é do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Por isso nós precisamos buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala também em Lucas, capítulo 4, que quando Jesus esteve ali no deserto, que foi levado pelo próprio Espírito Santo para passar toda aquela prova, ser tentado pelo diabo, e ele venceu toda aquela tentação. A palavra do Senhor fala aqui no versículo 14 que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele voltou no poder. Então ele chegou aqui, no versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, ele fala: Jesus cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas depois de toda aquela provação, daquela luta, daquela guerra, quando ele venceu o diabo, quando ele venceu a carne, porque estava cheio do Espírito Santo, ele foi aprovado por Deus. Então ele estava agora o quê? No poder do Espírito Santo. E a gente percebe que é exatamente nesse poder do Espírito Santo que basicamente o Senhor começa aqui os seus milagres, começa aqui o seu ministério, o seu trabalho. Você vai ver então que ele começa a caminhar num poder tão grande que ele expulsa demônios, cura enfermos, faz com que doenças incuráveis, como as doenças que o homem não consegue curar, venham ter cura. E a gente percebe claramente que o Senhor estava, com um grande poder dos céus, E nessa manhã é isso que eu quero dizer a você. Busque se encher do Espírito Santo de Deus. Lá em Gálatas também, capítulo 5, versículo 1, versículo 16, aliás, fala assim: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, a vontade contaminada da carne, a vontade pervertida da carne. Então, sabe por que muitas vezes você não vence a sua carne? A sua carne é mais forte do que você? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Porque você não está experienciando a realidade do Evangelho de Cristo, que é ter o Espírito Santo dentro de você. É ter o poder do Espírito Santo. Hoje temos tido muitas igrejas vazias, frias, Porque muitas igrejas, muitas pessoas que são cristãs hoje nem sabem o que é o Espírito Santo.
E nós precisamos andar no Espírito para vencer a carne. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus para operar maravilhas, para vencer o diabo, para vencer o mundo. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Busque o meu Espírito. Quer ser vencedor? Quer ser vencedor? Quer vencer o diabo? Quer vencer a carne? Quer vencer o mundo? Então se encha do meu Espírito. Nesses dias nós temos orado aqui na Igreja Valente do Altíssimo. A nossa oração tem sido essa: Senhor, envia o teu Espírito. Senhor, nos encha do teu Espírito. Como a gente viu, né, a oração de Evan Roberts, um adolescente há muitos anos atrás, que buscou o Espírito Santo de Deus e fez uma revolução nos países de Gales com um grande avivamento. Que venha o avivamento de Deus nas nossas vidas, que chega dessa vida fria, espiritual, dessas igrejas frias espiritualmente que não proclamam a glória de Deus, que chega dessa vida cristã oca, vazia, que não reflete a vida do Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor, que o nome de Deus está sendo escarnecido, está sendo, né, ultrajado por cristãos que não vivem, né, o poder de Deus, que não vivem cheio do Espírito Santo de Deus, mas muito pelo contrário, vivem cheio da carne. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, e que nós possamos buscar andar no Espírito, ser cheio do Espírito e viver no Espírito, para que o mundo inteiro possa ver que existe um Deus de verdade e que o poder de Deus, que emana do Senhor, o Espírito do Senhor, pode fazer milagre, pode curar, pode libertar e pode nos dar uma vida de vitória sobre o pecado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.